metabolismo ósseo, focando especificamente os fatores que regulam o metabolismo de cálcio e fósforo, uma vez que a regulação da calcemia interfere diretamente, e da fosfatemia também, interferem diretamente sobre o metabolismo ósseo. Então, nós vamos focar nos fatores, sobretudo hormonais, que regulam esses aspectos do metabolismo ósseo de cálcio e fósforo. Eu vou fechar aqui a minha câmera e vou compartilhar, então, a aula. Ao final dessa aula, né, vocês têm que estar aptos a entender a dinâmica do cálcio no organismo e a importância do seu controle, como é que se dá o processo de remodelação óssea, que fatores ou que hormônios regulam o metabolismo de cálcio e fósforo, e o mecanismo, a síntese, mecanismo de ação, efeitos e regulação do PTH, vitamina D e calcitonina, que são justamente os hormônios que nós vamos nos deter especificamente nessa aula. Além disso, a gente vai comentar alguns aspectos da osteoporose, da fisiopatologia e das suas causas. Então, o cálcio, ele é importante, né, para várias funções celulares, e a sua principal fonte é a fonte alimentar. Contudo, o organismo tem um mecanismo de reserva do cálcio no esqueleto, ok? Então, 99% do cálcio corporal está no esqueleto. Isso corresponde a 2% do peso corporal, e esse cálcio, ele fica, né, sob a estrutura proteica, no osteoide, depositado na forma de cristais de hidroxiapatita. Vocês devem lembrar disso de histologia. Então, hidroxiapatita nada mais é do que fosfato de cálcio hidratado, ok? E 1% do cálcio fica na forma livre para que ocorra as trocas entre a célula, o sangue, a superfície óssea e assim por diante. Então, o cálcio, a gente pode encontrar na corrente sanguínea de 3 formas. Ou ele está na forma iônica, que é a forma livre, que é a forma onde ele interage com as células e com os tecidos em geral. O cálcio ligado a proteínas carreadoras, 41% do cálcio é nessa forma, e aí a gente chama o cálcio complexado, né, formando um complexo com proteínas, e quando ele está assim, obviamente, ele não tem capacidade de se ligar nem entrar em células, e a gente também tem uma outra terceira parte, 9%, cálcio ligado a ânions, né, o próprio fosfato de cálcio, cloreto de cálcio e assim por diante. E aí, esse equilíbrio do cálcio, né, a gente pode estimar a partir do quê? Da dosagem do nível plasmático. Então, o nível plasmático do cálcio, ele tem que estar numa faixa relativamente estreita de variabilidade. Então, de 8,5 a 10,5 miligramas por decilitro. E esse cálcio sério, que é o cálcio total, é o ligado à proteína, os ânions e a própria forma iônica, ou você pode também quantificar no sangue só o cálcio, como se fosse assim um hormônio livre, né? Fazendo uma analogia, ok? É o cálcio iônico de 4,5 a 5,5. Então, quais são as ações importantes onde o cálcio está envolvido? E é por isso que ele precisa ter uma regulação muito fina, ok? Ele tem que ter um nível muito estreito, porque qualquer variação para mais ou para menos pode comprometer a função de vários tecidos. Então, a sinalização celular, transmissão neuronal, contração muscular, excitabilidade, né, celular, são alguns dos aspectos muito importantes e que podem sofrer variações com a variação do cálcio. E é por isso que existe um controle hormonal sobre ele. 3 hormônios, né, a gente vai ver ao longo da aula, que interferem no metabolismo de cálcio. Então, a maneira como existe a disponibilidade do cálcio, ele vai interferir diretamente no metabolismo ósseo. Então, que se dá essa renovação, né? Com quem que o cálcio interage? A dinâmica do cálcio no organismo. Então, a gente tem a dieta, o grande fornecedor, né? 1 grama, 1.000 miligramas e 1 grama por dia de ingesta. Há uma absorção. Por outro lado, há também uma secreção, ok? Pelas células epiteliais. E você tem 2.000 miligramas que a gente
recebe numa alimentação média, uma alimentação saudável, 800 miligramas saem nas fezes. Então, o que a gente tem de entrada aqui, né, e que contribui para esse pool do líquido extracelular, são 200 miligramas por dia. Uma parte disso aqui, ele vai ser eliminado nos rins, né? 200 miligramas vão ser eliminados. Então, há um equilíbrio. Entra, sai nas fezes, sai na urina, e a gente tem as trocas aqui também constantes com o esqueleto. Então, vocês veem que é 1 milhão de miligramas, ou seja, 1.000 quilos, 1.000 gramas, 1 quilo de cálcio, né, está presente no esqueleto. E há um intercâmbio constante entre o líquido extracelular e o esqueleto. Então, né, os ossos representam o estoque orgânico de cálcio. Sempre que houver necessidade, é dali que se tira. Como também, se houver necessidade, se aumenta a absorção intestinal. Como também, se houver necessidade, pode-se regular a excreção renal. Então, esses são 3 pontos: osso, rim e intestino, onde os fatores que regulam, ou os hormônios que regulam a quantidade de cálcio plasmático, vai atuar ou no osso, ou nos rins, ou no intestino. O fósforo. Assim como o fósforo, assim como o cálcio, o fósforo também é bastante abundante no organismo, não é? As fontes são alimento e o esqueleto, como a gente já falou, porque como tem os cristais de hidroxiapatita, para liberar cálcio no sangue, esse cristal de hidroxiapatita tem que se quebrar, e sai fosfato e cálcio juntos. Só que a quantidade é um pouco menor de reserva, né? 600 gramas, tem uma distribuição 85% no esqueleto e 15% no fluido extracelular. A concentração um pouquinho menor, né? 3 a 4,5 miligramas por decilitro na corrente sanguínea. 84% uma forma bem maior, uma quantidade bem maior na forma iônica, só 10% é ligada à proteína. Ele tem uma absorção intestinal quase dependente só de gradiente, sem ter um processo mais complexo, como a gente vai ver com o cálcio. Então, como é que se forma, né? Como é que interage, como é que está estruturado esse esqueleto? Então, a gente sabe que o esqueleto tem funções importantes para a locomoção, para a respiração, proteção de órgãos internos, sobretudo os pulmões, né, na cavidade torácica, e tem uma função metabólica, que é justamente o reservatório de cálcio e fósforo. Então, o cálcio no organismo, ele está, como eu comentei, 99% no osso, e a maior parte na forma de cristais de hidroxiapatita, só 1% na forma iônica. Né? No meio extracelular também, ele constitui só 1% do total de cálcio. E só para dar uma recordada muito rápida, porque vocês viram em histologia, a composição do osso. A gente tem uma matriz celular formada por osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos, eles são formadores de osso, né? Os osteoclastos promovem a reabsorção óssea, a destruição, a retirada, né, do tecido ósseo. Os osteócitos têm uma pequena ação de reabsorção também, e são as células mais maduras. Como é que se dá essa composição do osso? A gente tem componente inorgânico, que são os cristais de hidroxiapatita, e o componente orgânico, né? Fundamentalmente formada por colágeno, mas outras glicoproteínas, mucopolissacarídeos, lipídios e as proteínas osteoindutoras, né? Alguns fatores liberados ali do osso que vão fazer uma regulação do metabolismo. Então, em relação aos osteoblastos, eles fundamentalmente sintetizam matriz proteica. Então, é isso que eles fazem, produção de colágeno. E eles têm receptor para PTH, vitamina D e outros hormônios, como eu falei, que podem interferir e podem participar do metabolismo ósseo. Esteroides, estrogênios, a gente vai ter uma aula sobre cada uma dessas glândulas, vocês vão ver posteriormente. Eles são importantes justamente quando ocorre a transformação do pré-osteoblasto em osteoblasto. Então, o osteoblasto mais maduro, ele invade a lacuna deixada, né, por uma prévia reabsorção óssea, invade aquele local e começa a produzir a matriz orgânica, onde os cristais de hidroxiapatita, então, vão se depositar.
Quando ocorre, depois de 10 dias após ser secretada, essa matriz proteica está formada e forma o osteoide. E aí não há mais secreção da matriz óssea, apenas os osteócitos produzem substâncias locais ali que vão garantir fatores de crescimento, etc., manutenção óssea do osso. E o osteoclasto é a grande célula fagocítica que promove a reabsorção óssea. Então, a remodelação é um processo contínuo na vida do indivíduo. Ela tem momentos que ela está mais intensa ou mais lento. Tem momentos onde essa renovação é mais para formação, é um processo mais positivo, e há momentos na vida em que essa remodelação é um processo mais negativo, onde há mais desgaste, mais destruição óssea do que formação. Essa renovação, então, olha que interessante, né? A cada 10 anos, todo o esqueleto é renovado, tanto ao nível do osso cortical como trabecular. Interessante aqui, né, frisar essa questão de que, como eu falei, tem um momento onde a formação predomina, depois tem um momento de homeostase óssea, equilíbrio, que forma, degrada e vai assim até os 40 anos, e depois começa a haver um declínio, mais degradação do que formação. O processo de remodelação, que esse é um processo contínuo que existe, ele está dividido em 4 fases: ativação, reabsorção, reversão, né, para que haja depois uma migração de osteoblastos e nova formação óssea. Então, esse esqueminha aqui é muito interessante, e ele justamente mostra o processo de remodelação, né? Um remodelamento, vamos dizer assim. Há uma linhagem de células ósseas, okay? A matriz ali, com os cristais de hidroxiapatita, há uma invasão de osteoblastos que vão fagocitar todo esse tecido, vão dissolver os cristais, não é? Formando a erosão. A partir daí tem a reversão, que é justamente a migração de osteoblastos, formando a matriz proteica e o osteoide, né? A calcificação vem em cima da matriz proteica, formando e realinhando novamente aquela região. Então, você tem uma formação que ocorre mais na superfície óssea, e a reabsorção é um processo mais no interior do osso. Cerca de 15% da massa óssea é renovada por ano, ok? Essa reabsorção óssea é às custas de uma osteólise osteoclástica, né? É aquela célula que faz a renovação do osso. Como é que isso acontece? Através de 2 mecanismos. Primeiro, o osteoclasto produz enzimas proteolíticas para poder destruir o colágeno, então é uma colagenase, e estruturas da célula do osteoclasto, né, mitocôndrias, vesículas secretoras, produzem ácidos que acidificam o meio, porque isso é importante para a dissolução dos cristais de hidroxiapatita, e aí você tem, então, cálcio e fósforo na forma iônica para irem para a corrente sanguínea. Existe também uma osteólise mais sutil, né, mais delicada, que é a osteólise feita pelos osteócitos. É mais na superfície óssea, é uma coisa mais tênue, é uma situação mais delgada, né? Onde você vê pequenas áreas apenas sendo renovadas. Então, como eu comentei, né, esse processo de remodelagem, então o remodelamento ósseo se dá por sinais endócrinos e parácrinos ao nível das células ósseas, né? Ativando o osteoclasto, depois os macrófagos vêm e fazem uma limpeza geral aqui com fagocitose, e depois os osteoblastos formando um novo osso. Então, como é que se dá a regulação desse processo, né? A regulação desse processo do metabolismo ósseo se dá através da regulação dos níveis de cálcio e fósforo no sangue. Que hormônios atuam ao nível do osso? Uma quantidade enorme, como vocês podem ver aqui. Não só para estimular a formação, como para estimular ou inibir a reabsorção. O estrogênio, por exemplo, inibe a reabsorção óssea. Beleza. Calcitonina também, né? Mas o principal efeito da calcitonina é agir aqui
estimulando, né, a formação óssea. Embora a gente saiba que isso é um processo mais discreto comparado com, por exemplo, o PTH e a vitamina D, que são grandes estimuladores da reabsorção óssea, ok? Aqui vocês estão vendo rodelado, né, 2 vezes a vitamina D. Ela tem um processo ao nível do osso de reabsorção óssea. Receptor em osteoblasto. A gente vai ver como é que o PTH e a vitamina D, 2 hormônios tendo receptor ao nível da célula formadora, promove reabsorção. Interessante isso aí, né? E a vitamina D consta aqui estimulando a formação, mas não é uma ação direta, tá certo? É porque ela fornece o substrato para mineralizar, que é o cálcio. Porque a ação da vitamina D vai ser a absorção intestinal de cálcio, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai focar nesses 3 hormônios: vitamina D, PTH e calcitonina. Vamos falar então da vitamina D. A vitamina D, então chamada também de colecalciferol, é um hormônio esteroide sintetizado a partir do colesterol. Então, um conjunto de substâncias, né, de esteroides que vão sofrendo modificações ao nível do organismo e participam na síntese final da vitamina D ativa, não só a pele, como o fígado e os rins. Então, a gente tem um conjunto de 3 principais substâncias que vão se modificando até formar a vitamina D na forma ativa, que é 1,25 de hidroxicólicalciferol, ou também chamado calcitriol, ok? Então, vamos ver como é que se dá esse processo, está aqui bem bonitinho. Inicialmente, você tem na pele os queratinócitos, que tem 7-desidrocolesterol, que por ação da radiação ultravioleta, né, do tipo B, se transforma na colecalciferol, que é a vitamina D3, ok? Por outro lado, ao nível do intestino, também existe uma ingestão de vitamina D alimentar, seja de fonte animal, que é a D3 semelhante à que se forma na pele, ou a D2, que é o ergosterol de fonte vegetal. O fato é que, seja a vitamina D oriunda da pele, que é a grande parte, né, através da radiação ultravioleta, seja a vitamina D que vem do enterócito via sistema linfático quilomicro ou via sistema porta, o fato é que quando ele chega na corrente sanguínea, ele tem uma proteína carreadora, olha aqui, ó. DBP, proteína B de binding, né, ligadora de vitamina D. E ele circula na corrente sanguínea, esse colecalciferol, a vitamina D3, até chegar ao hepatócito e sofrer uma primeira hidroxilação, uma metabolização, que é uma metabolização de ativação. Então, a vitamina D3 se transforma na 25-hidroxivitamina D, ou colecalciferol. Ele vai para a corrente sanguínea, também ligado a uma proteína carreadora. Esse é o composto, né, desse conjunto de formação da vitamina D ativa que tem mais abundância na corrente sanguínea. É por isso que a gente dosa quando vai avaliar qualquer alteração no metabolismo da vitamina D. Ah, está com baixa, está com elevação, tem uma intoxicação por vitamina D, vamos avaliar o nível plasmático da 25-hidroxicolecalciferol, ou 25-hidroxivitamina D3. Bom, essa 25-hidroxi, né, ela vai, quando passa pelos rins, ela sofre uma segunda hidroxilação. Essa segunda hidroxilação é uma etapa, como a gente chama, limitante na síntese da vitamina D ativa. E por quê? Porque ela é regulada. Então, essa 1-alfa-hidroxilase, ela não se expressa assim, está ali presente, feliz a cantar, não. Ela sofre inibições e ela sofre estimulações. Então, quando ela sofre estimulação, ela transforma a 25-hidroxivitamina D em a 1,25 de hidroxivitamina D, que cai na corrente sanguínea e é o que tem afinidade maior pelos receptores, promovendo ações, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas existe no rim também uma 24-hidroxilase. E essa 24-hidroxilase é uma via inativadora, porque se forma o 24 25 de hidrox, que não tem afinidade pelo receptor, ou ele metaboliza este composto 1,25 de hidroxi ativo num composto inativo, trihidroxilado, 1,24,25, também riscando aqui que não tem afinidade pelo receptor.
Enfim, quando a 1,25 é formada, ela tem várias ações no organismo. A principal ação da vitamina D é aumentar a absorção intestinal de cálcio. Ok? Então, a vitamina D, ela age estimulando várias proteínas que são importantes para essa absorção. A gente vai ver no próximo slide. Além disso, tem uma ação sobre o osso. Uma ação que está aqui, ó, sensibiliza os osteoblastos ao PTH, ou seja, há uma ação sinérgica. A gente já tem estudos experimentais mostrando que a vitamina D sozinha não consegue desencadear o efeito de reabsorção óssea. Ela só consegue quando está ao lado da vitamina do PTH. Então, eles se complementam. Há um sinergismo entre eles, né? Além disso, regula a produção e calcificação do osteoide, que é uma coisa importante, e em dose farmacológica ativa promove a atividade, aumenta a atividade osteoclástica. Isso é importante porque durante o Covid o povo está aí tomando vitamina D a 3x4. Né? E quem não tem a Covid, e a gente já está um ano em pandemia, fica tomando ad eterno, doses altíssimas. E isso interfere na densidade óssea, faz osteólise osteoclástica. Não há cuidado, ainda mais se for idoso. Nos rins, tem uma ação pequena, tá certo? Aumenta a reabsorção de cálcio e de fosfato, ok? Nas paratiroides, a gente vai ver que existe um mecanismo de regulação também, e ele inibe diretamente a expressão do PTH por um feedback negativo, vamos justificar daqui a pouco, e também a expressão do gene, que é o receptor sensível ao cálcio, ao nível das paratiroides. Então, a gente viu que os focos de ação principais da vitamina D são intestino, em primeiro lugar, o osso, e depois os rins. Né? Mas outros tecidos têm receptor para a vitamina D. E então a gente vê que músculo, sistema imune, sistema reprodutor, nervoso, geniturinário, pulmão, célula hematopoética e pele, tudo tem receptor. Se tem receptor, tem alguma ação ali. Né? Isso é interessante porque descaracteriza, né, o colecalciferol, o 1,25 de hidroxicolecalciferol, como uma vitamina no conceito clássico de vitaminas. Vitamina não tem receptor próprio nas células-alvo, né? São apenas cofatores, ok? E a vitamina também não é sintetizada no organismo. Ela tem origem exógena. A vitamina D, na sua forma ativa, é sintetizada dentro do organismo. Então, e portanto, ela é um hormônio. E nesses tecidos, né, fora daqueles metabólicos para regular cálcio e fósforo, o que é que a vitamina D faz? Regula crescimento e diferenciação. Olha que legal. Estimula a diferenciação. Isso é importante, sim. Principalmente se você tem uma célulazinha que está ali num canto, sofreu uma mutação e começa a proliferar. Ou sofreu um estímulo qualquer de algum hormônio e começa a proliferar. Isso tem que ter um limite. Né? Você não pode ter um crescimento sem controle, que isso vira uma neoplasia. Então, a vitamina D, ela tem esse efeito teoricamente fisiológico, e aí vem aquela discussão eterna que não está fechado, se serve para prevenir câncer, se for no presente, pode ajudar a melhorar a evolução, isso aí ainda não está fechado. E a ação imunológica? Existem alguns estudos mostrando uma relação, né, entre baixo nível de vitamina D e doença autoimune e maior susceptibilidade à infecção, como, por exemplo, na Covid. Né? Já se viram alguns estudos mostrando que pessoas que tinham evolução muito grave, né, sobretudo na Europa, é porque tinham vitamina D baixa. Isso não significa que você tem que dar quilos de vitamina D para poder tratar a Covid, né? Isso aí é surreal. O que você tem que fazer é manter a vitamina D no nível normal, fisiológico. Um aspecto interessantíssimo é isso aqui, olha, as células do sistema imune têm uma alfa-hidroxilase e produzem 1,25 de hidroxi localmente, que age por ação parácrina e autócrina.
ok? E ela parece realmente interferir na imunidade inata e adaptativa, regulando, né, gente? Só regulando, controlando. Então, quando ela está ausente, é um desequilíbrio, ok? No lúpus, por exemplo, já se viu, né, que ela tem a capacidade de expandir células T-reguladoras e assim por diante. Então, como é que se dá o principal efeito da vitamina D no organismo, que é a nível intestinal, aumentando a absorção de cálcio. Então, ele é um esteroide, atravessa a membrana e se liga a um receptor, né? Esse receptor é estimulado pelo próprio hormônio. Como é que se chama esse fenômeno? Chama-se cooperatividade positiva homóloga. O menino perguntou, né, um aluno, tira dúvida. Esses aspectos é rodapé de livro? Isso aí é rodapé de livro. Feedback não é não. Down regulation não é não. Né? Então, isso aqui, o que acontece? Você aumenta, né, não só a afinidade, mas também a síntese. E aí, isso sim é a regulation, né? E é importante, ok? Além disso, ele estimula, né, se liga a um receptor nuclear e estimula várias proteínas. A primeira delas é o canal de cálcio na membrana apical. Esse processo de transporte aqui não é ativo, tá certo? Mas ele precisa do canal, facilitador. E ele entra a partir de um gradiente gerado pelas bombas aqui presentes. Então, a bomba de cálcio ATPase, né, que é estimulada pela vitamina D, e esse também esse trocador aqui de sódio com cálcio. O cálcio precisa sair da célula pela membrana basal para gerar um gradiente e então entrar pela apical. Né? Do mesmo jeito que o sódio naquela bomba de sódio potássio ATPase. Outra proteína é a calbindina, ou CABP, proteína ligadora de cálcio. O que ele faz? Como isso aqui é muito permeável, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Para não se perder e poder chegar até a corrente sanguínea aqui, tem a CABP, que de certa forma fixa o cálcio aqui dentro do citosol até que ele chegue na membrana basal, então possa ser, né, transferido para a corrente sanguínea. Então, está aqui todas essas proteínas que são induzidas pela vitamina D. Eu botei esse esqueminha aqui do lado para mostrar a vocês o seguinte: quando a ingestão de cálcio é muito alta, acima de 1 grama, por exemplo, há também uma passagem de cálcio entre os enterócitos de maneira totalmente passiva, tá certo? Que é dependente do gradiente intestinal, pura e simplesmente. A vitamina D também estimula, né, a absorção de fosfato. Embora vocês estão vendo essa seta azul aqui, grande parte do fosfato é absorvido no espaço entre os enterócitos. Mas existe um transportador aqui ligado a sódio, tá certo? E aqui também a bombinha de sódio potássio, né, a TPase, que é estimulada pela vitamina D. Regulação da vitamina D. Então, a gente já falou de síntese, de mecanismo de ação e de efeitos. Não é? Como é que ela é regulada? Ela é regulada inicialmente pelo PTH, que estimula a síntese. Faltou um Szinho aí, a síntese da vitamina D, ao nível renal, estimulando a 1-alfa-hidroxilase. E o cálcio? Teoricamente, como a vitamina D, pelos efeitos que a gente viu de aumentar a absorção, retirar o cálcio do osso, porque faz reabsorção óssea, e também aumentar, embora em pequena intensidade, aumentar a reabsorção renal de cálcio, ele é um hormônio hipercalcemiante, aumenta o cálcio sérico. Então, a gente pode imaginar que quando o cálcio está alto no sangue, ele tem que inibir a vitamina D. Quando o cálcio está baixo, vai haver um estímulo para a vitamina D. Só que essa ação não é direta, é através do PTH. Então, quando o cálcio está baixo, há um estímulo para o PTH, e o PTH, então, aumenta a 1-alfa-hidroxilase. Em relação ao fósforo, não. Em relação ao fósforo, há uma ação direta, inibindo a síntese de vitamina D, porque inibe a 1-alfa-hidroxilase, é o nível renal. E a própria vitamina D, olha que interessante, a própria vitamina D inibe a sua síntese ao nível da célula renal, ok? Ao nível do túbulo proximal renal, porque inibe a 1-alfa-hidroxilase e estimula a 24-hidroxilase. Então, esse é um esqueminha mostrando, né, um gráfico, a relação entre o cálcio e a vitamina D. Embora seja uma ação indireta,
é o cálcio plasmático que vai, de certa forma, direcionar ações para inibir ou para estimular. Quando ele está alto, há uma diminuição do PTH e, consequentemente, não há o estímulo para a síntese de vitamina D, ela diminui. Quando o cálcio está baixo, há um aumento do PTH, há um aumento da vitamina D. Aqui o esqueminha mostrando bem bonitinho, esse resumindo tudo que eu falei aí. Na pele tem a 7-hidroxicolesterol, que por ação da radiação ultravioleta forma o colesterol, o colecalciferol, desculpa. Olha, uma coisa importante, o colecalciferol é o produto que é vendido nas farmácias. Então, Adera, Calcigenol, Deprev, etc., todos são vitamina D3, é o colecalciferol. Por aí vocês veem que ainda é a fase muito inicial, muito distante de ser uma vitamina D ativa. Ela é só o substrato. Tem que passar pelo fígado, depois passa pelos rins, aí sim, forma a vitamina D ativa. Né? Essa vitamina D, então, age nos diversos locais, aumentando a absorção intestinal de cálcio, aumentando a concentração de cálcio, vai haver uma inibição aqui do PTH, que é o ativador dela, então, esse ciclo que é a principal regulação da vitamina D. Então, acho que a gente fechou as principais informações sobre a vitamina D, vamos falar um pouquinho do PTH. Sobre a secreção do PTH, elas são produzidas nas paratiroides, né? 2 pares de glândulas que estão muito próximos à tiroide, às vezes na face anterior, às vezes na face posterior. Isso é super importante, porque o cirurgião, às vezes, vai tirar um câncer de tiroide, vai tirar um nódulo de tiroide, e aí leva junto as paratiroides. E isso é um terror, porque o indivíduo faz o hipoparatiroidismo e hipocalcemia severa no pós-operatório, para a gente controlar é difícil. Então, tomar cuidado com essas questões. Então, o PTH é um hormônio proteico com 84 aminoácidos produzidos aonde? Nas células principais das paratiroides, ou células de chifre, né? Como a maioria dos hormônios proteicos, sempre tem aquela forma pré-pó, ao nível do retículo, depois o aparelho de Golgi, há clivagens, e então sai a moléculazinha do PTH, né? No grânulo secretório, e fica ali armazenadinho até que haja um estímulo, exocitose, então ele seja liberado. Uma vez na corrente sanguínea, o PTH vai nas células-alvo e age aumentando o AMP ciclo. Então, o mecanismo de ação do PTH é através do AMP ciclo. A sua síntese, só para a gente fixar um pouquinho, vocês olharem o esqueminha, que é bem interessante. Então, o que o PTH faz? Ele regula a concentração plasmática de cálcio e fósforo. Como? Aumentando os níveis plasmáticos de cálcio. Então, também como a vitamina D ele é hipercalcemiante. Agora, a vitamina D, vocês viram que por todas as ações dela, eles aumentam os níveis de fósforo. Então, a vitamina D é hipercalcemiante e hiperfosfatemiante. Mas o PTH não. O PTH só é hipercalcemiante, mas ele faz hipofosfatemia, ok? Porque ele diminui os níveis plasmáticos. E a gente vai ver aonde que isso acontece. As suas ações principais são no osso e no rins. PTH não age no intestino. Quem age no intestino é a vitamina D. O PTH age indiretamente, porque como estimula a vitamina D nos rins, então faz com que haja um aumento da absorção de cálcio, mas não é efeito direto, hein, gente? Por favor. É osso e rins. Então, vocês veem aqui, né, quando é administrado a um indivíduo o PTH, ou quando é secretado, o que é que vocês têm? Um aumento dos níveis de cálcio e uma diminuição de fosfato. Como eu falei, nenhuma ação no intestino e no osso. O que é que ele faz? A gente já comentou ali que ele faz reabsorção óssea. Se ele faz hipercalcemia, ele tira o cálcio, né, dos estoques, que são do estoque que é o osso. Agora, quando ele tira o cálcio, ele também tira o fosfato, tá certo? Então, pela ação óssea, o PTH aumenta cálcio e aumenta fosfato. Agora, pela ação ao nível renal, que faz com que uma boa parte do fosfato presente no sangue, que é filtrado,
se perca na urina, aí você tem, pela fosfatura, uma hipofosfatemia, ok? Então, como é que ocorre no osso, né? O que é que a gente já viu? Que o receptor de PTH está no osteoblasto, célula formadora. Que esquisito, né? Tinha que estar no osteoclasto. Só que ele se liga ao receptor ao nível do osteoblasto, através do mecanismo de ação dele, que é o AMP cíclico. E aí ele vai produzir, então, substâncias, citocinas, ao nível dos osteoblastos, MCSF, o RANQ-L, a OPG, e aí essas substâncias, então, vão atuar ao nível do osteoclasto. E a gente vai ver daqui a pouco como é isso. Então, cronicamente, o PTH elevado estimula cálcio e fosfato, a liberação de cálcio e fósforo no sangue a partir dos ossos. E ao nível dos rins, já falou que ele estimula a vitamina D, né, uma alfa-hidroxilase, isso é uma importantíssima função. Tem um estímulo sobre a reabsorção de cálcio, sobretudo no tubo distal e alça de Henle, isso aqui equivale só a 15%, sem grandes impactos. Agora, aqui sim, ele é fosfatúrico, isso é uma função. Depois da alfa-hidroxilase, é a inibição do fosfato que é mais significativo. E ao nível dos rins também, ele produz MP cíclico, né? Antigamente, quando a gente tinha uma certa dificuldade de dosar alguns hormônios, como o PTH na corrente sanguínea, a gente queria avaliar um paciente com suspeita. Tem um hiperparatiroidismo, tem um tumor de paratiroide, então osteoporose intensa. Como é que a gente vai avaliar? Não tinha grandes hormônios no sangue para a gente dosar. 25-hidroxicalciferol, nem pensar. PTH, nem pensar. Então, sabe o que a gente fazia? Claro, dosava o cálcio e o fósforo na urina e no sangue, e dosava a MP cíclico na urina. Então, um paciente osteoporótico, com a suspeita de um PTH elevado, e você encontra MP cíclico excessivo na urina, você vai pensar o quê? Que é um estímulo do PTH sobre os tubos proximais, que é um grande efeito dele. Ele atua nos tubos proximais, estimulando a alfa-hidroxilase e inibindo a expressão deste carreador aqui de fosfato, ok? Então, como o efeito é muito abundante, é farmacológico, é patológico, o excesso de AMP cíclico que está presente na célula do proximal, ela é liberada na urina. E esse é um esquemazinho muito legal para vocês verem a ação no osso, olha isso. Então, reabsorção óssea, tá aqui, a OPG, que é a osteoprotegerina, o RANQ-L, que é o ligante de RANQ. O que é o RANQ? O RANQ é um receptor que existe no osteoclasto, ou seja, melhor dizendo, no pré-osteoclasto, e que, por estímulos do RANQ-L, por exemplo, ele se converte em osteoclasto e vai produzir enzima que degrada colágeno e vai produzir ácido que vai dissociar os cristais de hidroxiapatita. Só que aqui tem um porém, olha isso. Lembra que é osteoblasto. O osteoblasto produz osso, produz colágeno. Então, teoricamente, né, fisiologicamente, o osteoblasto produz uma substância, uma citocina, chamada OPG, osteoprotegerina, que chega no osteoclasto e se liga, impedindo que o RANQ-L se ligue. Chega no receptor RANQ e se liga, ok? E aí, nesse momento, a atividade osteoclástica está impedida pela OPG, consequentemente, vai haver a formação óssea, síntese de colágeno, que é o mais importante, né? Quando você tem um estímulo à reabsorção óssea pelo PTH e pela vitamina D sobre o osteoblasto, a vitamina D, claro, vai ao núcleo, mas o PTH é MP cíclico. O que é que acontece? Libera o RANQ-L, ok? Pelo osteoblasto, e o RANQ-L inibe o OPG, consequentemente, o RANQ está livre, sem competição, para se ligar ao RANQ-L, que é o ligante de RANQ. Então, essa também é a citocina que vai estimular, então, a atividade osteoclástica, ok? Então, o PTH e a vitamina D ativam
ou estimulam a atividade osteoclástica e ativam o pré-osteoclasto em osteoclasto a partir de uma ação no osteoblasto, induzindo a síntese do RANQ-L e inibindo a síntese e liberação da OPG, da osteoprotegerina. E é um gráficozinho só mostrando a relação com a vitamina D também. PTH alto, cálcio baixo. Quando o cálcio aumenta, o PTH cai. Relação inversa, né? Fatores que regulam a secreção do PTH. Tá aqui bonitinho. Cálcio e vitamina D. Toda vez que o cálcio está alto, como ele é hipercalcemiante, o que tem que acontecer? Inibição. Idem a vitamina D, que é estimulada pelo PTH. Então, quando ela está alta, também inibe aqui ao nível, né, da expressão gênica do PTH. Além disso, a vitamina D também interfere na expressão do receptor de cálcio, ok? E o cálcio não só inibe a síntese, mas também a secreção aqui, tá bom? Então, a gente fechou um pouquinho os conceitos sobre PTH, agora vamos falar, por último, da calcitonina. A calcitonina é um hormônio proteico pequeno, 33 aminoácidos, que é liberada pelas células C da tireoide, né? Elas estão ali na tireoide, mas não tem relação nenhuma com a função tiroidiana habitual, que é o... Como é que se chama? O folículo, né? Nem as células foliculares, nem o epitélio, nada, nada, nada. São células que têm uma migração embriológica, uma origem biológica diferente, e na migração coincidiu de ficar geograficamente ali, anatomicamente ali, mas não tem uma relação direta. Interessante que a calcitonina, ela é formada também numa molécula maior, lembra do STH? Que tem algumas partículas, tem esse peptídeo aqui relacionado à calcitonina, né? Ele tem uma ação, quando ele é produzido ao nível das células C, cai na corrente sanguínea, tem uma ação estimuladora no coração, inotrópica, e uma vasodilatação, então é um hormôniozinho bem benéfico. E ao nível do sistema nervoso central, também a liberação, e ele tem um efeito analgésico, que é independente de ação de opioide, ok? E de endorfina. Então, a calcitonina é produzida pelas células C, localizada na região parafolicular, né? Atua, aí vem a história, atua via MP cíclico. Então, o que vocês se lembram? PTH e calcitonina, eles são hormônios proteicos, se ligam a receptores de membrana e têm o mesmo mecanismo de ação. Mas eles têm efeitos antagônicos. Por quê? Porque a calcitonina inibe a reabsorção óssea, inibe a atividade osteoclástica. Ora, como é que você podia ter dois hormônios que têm mecanismos de ação semelhantes e efeitos antagônicos estarem na mesma célula? Então, no processo evolutivo, a calcitonina ficou com receptor no osteoclasto e o PTH ficou com receptor no osteoblasto. Então, a calcitonina é um antagônico fisiológico do PTH e ele é hipocalcemiante, ok? Ela, né? A calcitonina, ou o hormônio, é hipocalcemiante. Então, diminui os níveis de cálcio, porque joga o cálcio do sangue para o osso, ok? Que é o seu principal efeito. Ele tem um pequeno efeito liberando fosfato e cálcio nos rins, então faz fosfatura, porque ele é hipocalcemiante, e também é hipofosfatemiante. Então, consequentemente, faz fosfatura, faz calciúria, liberando cálcio e fósforo na urina, mas o principal efeito dele mesmo é ao nível do osso, botando o cálcio do sangue para o osso, calcificando. Então, o principal estímulo para a calcitonina é o cálcio. Se ela é hipocalcemiante, toda vez, né, que o cálcio está muito baixo, está muito alto, desculpa, vai estimular a calcitonina para poder baixar. Ele tem um receptor sensível a cálcio do mesmo jeito que as células da paratireoide, isso é no sentido contrário. Quando o cálcio se liga a esse receptor na célula C, né, vai estimular a calcitonina. Já o cálcio se ligando ao receptor na célula da paratireoide, inibe o PTH.
ok? Outros fatores, olha que interessante, gastrina e colecistocinina. Vocês já devem ter ouvido falar que são hormônios gastrointestinais. E eles estimulam a calcitonina. Então, provavelmente, também sequela e oriundos de consequências do processo evolutivo, quando o cálcio chega no intestino e começa a ser absorvido, já há uma sinalização de hormônios gastrointestinais para as células C liberarem calcitonina, e a calcitonina dá uma tamponada naquele excesso de cálcio que está chegando, já dá uma direcionada para ele se depositando no osso, ok? Para evitar situações de hipercalcemia e não ter uma arritmia cardíaca, não ter alterações de contratura muscular, de sinalização celular e assim por diante. Os níveis de calcitonina caem com o processo de envelhecimento, sobretudo depois da menopausa, porque ela é estimulada pelos estrogênios. E aí vem uma seguinte questão, né? Eu falei tanto do PTH, da calcitonina, elogiando. Quando a gente também descobriu esse efeito da calcitonina, todo mundo ficou feliz. Ah, que bom! Então, se ele diminui o cálcio no sangue e promove, né, o transporte do cálcio para o depósito, vamos dizer assim, de cálcio para o osso, porque inibe a atividade osteoclástica, a gente está tratando já a osteoporose, todos felizes a cantar. Não foi bem isso, né? Quando a gente começou a dar calcitonina para os pacientes, a gente via que havia uma melhora clínica, muito interessante isso, porque o paciente osteoporótico tem muita dor. E aí havia uma melhora clínica, todo mundo pronto. A calcitonina é um milagre. Quando se foi fazer densidade óssea, raio-x, etc., a densidade não mudou. Na verdade, é aquele efeito ligado lá ao seu peptídeo, né, relacionado à calcitonina, efeito analgésico. Então, ele parece ter também um efeitozinho analgésico que é interessante. E outra evidência, né? Quando se faz tiroidectomia total para pacientes com câncer multicêntrico, ao nível da glândula que você tem que fazer uma tiroidectomia total, nada acontece no metabolismo de cálcio e fósforo. Claro, tem uma hipocalcemia transitória no pós-operatório, coisinha boba, e o PTH trata de resolver isso, né? Baixou o cálcio, o PTH sobe, tira um pouquinho o cálcio ali do osso, coisa pequena, regula direitinho e resolve a vida. Então, a gente conclui por isso aí. Por outro lado, existem tumores das células C, chama carcinoma medular da tiroide, que hiperprodução de calcitonina. Também nada acontece nos níveis de cálcio e fósforo. Então, a calcitonina, embora ela seja um contrarregulador de vitamina D e de PTH a nível do osso, ela não tem uma força, né, nessa contrarregulação. O PTH, sim, ele é potente e é o mais importante regulador do metabolismo de cálcio. Ok? Então, aqui são situações que a gente vai comentar de hiper e de hipocalcemia, um pouquinho essa fisiopatologia, esses mecanismos, né? Diminui cálcio, aumenta PTH, o PTH vai no osso, tira o cálcio do osso, vai ao rim, estimula a vitamina D, essa vitamina D aumenta a absorção renal de cálcio, melhorando a calcemia, e também o nível intestinal, que é o principal efeito dela, aumentando intensamente a absorção de cálcio, consequentemente, há uma hipercalcemia. Aqui também tem um esqueminha mostrando isso para vocês arrumarem a cabeça, elaborarem o seu raciocíniozinho aí fisiopatológico. Toda vez que tem hipocalcemia, o que vai acontecer? Estimula a vitamina D, estimula o PTH. A vitamina D é estimulada via PTH. Aumenta cálcio, aumenta fósforo por ação da vitamina D. Mas, por ação do PTH, aumenta cálcio, beleza, mas diminui fosfato. E a calcitonina diminui. Ela é hipocalcemiante, toda vez que a calcemia está baixa, ela está diminuída. Com isso, como ela é hipocalcemiante, ela mantém um cálcio elevado por diminuição de efeito. Ela está ausente, né? E aí o cálcio e o fosfato vão estar presentes, porque ela joga cálcio e fosfato no osso, ela joga cálcio e fosfato na urina, ok? E a fisiopatologia dos distúrbios do metabolismo ósseo, né? A gente tem o déficit de vitamina D com duas situações, raquitismo e osteomalácia. A gente pode fazer o mesmo raciocínio como como é que se chama? Gigantismo e acromegalia.
O raquitismo, assim como o gigantismo, é na infância. E a osteomalácia, assim como a acromegalia, depois da puberdade. Aqui, né, tanto o raquitismo quanto a osteomalácia, por déficit de vitamina D e por hipocalcemia, claro. Há uma fragilidade óssea intensa. Mas devido ao processo de crescimento e o peso do corpo, você começa a ter deformidades ósseas. Né? Quando você tem uma deformidade que os joelhos ficam separadinhos, é joelho varo ou geno varus, né, no latim. E quando são juntinhos, é joelho valgo ou geno valgus, ok? Tudo isso em consequência do amolecimento, da diminuição de densidade e da fragilidade óssea. No adulto, o que acontece? Essas deformidades não são tão evidentes. Há, claro, uma osteoporose e umas alterações de organização do processo de calcificação, ok? E a hipercalcemia, né? Que situações são mais emblemáticas em relação à hipercalcemia? Hiperprodução de PTH. Isso você encontra no hiperparatiroidismo primário. Mas existem outras causas, até produção ectópica, quando você tem um PTH endógeno na paratiroide suprimido. Tumor desdiferenciado começa a produzir tudo. Vitamina D, nos linfomas, lembram? Que tem uma síntese nas células imunes. Então, os linfomas também são produtores de vitamina D em excesso, ou do próprio PTH. E certas patologias, hipertiroidismo, Cushing, tudo que mexe um pouco, não é? Com o metabolismo ósseo também. Osteoporose, né? Vamos só para finalizar a aula, terminar esse pedacinho aí, que é a osteoporose. Toda vez que você tem diminuição da mineralização óssea, você tem um risco de osteoporose. Inicialmente, você tem uma osteopenia, né? Essa nomenclatura, esse sufixo, penia significa diminuição, ok? Então, osteopenia é diminuição da quantidade de osso, da densidade óssea. Quando essa osteopenia progride e piora, ela se torna uma osteoporose. Aí sim, a osteoporose já é um quadro patológico, onde o risco de fratura é muito grande. E a gente já considera uma patologia. A osteopenia não. É uma alteração, desequilíbrio, mas não chega a ser ainda patológico. Então, a osteoporose é caracterizada por diminuição de massa óssea, desarranjo da microarquitetura, resultando em maior fragilidade e maior risco de fraturas. Há uma osteoporose que pode ser primária, decorrente de fatores pessoais do estilo de vida, e uma osteoporose secundária, a fármacos, a doenças. Então, dentre os fatores de risco, né, que as características pessoais que têm os não modificáveis, idade avançada, não tem o que fazer. Pele clara e fina também não, sexo feminino, idem, né? Estrutura óssea acumulada, depois que você diagnostica, também não tem o que fazer, não. E isso você tem que fazer onde? Na fase de crescimento, onde a massa óssea está se formando, até os 20 anos. É aí que você tem que prevenir a sua osteoporose lá com 80, 90 anos. Ou uma história familiar, genética, é difícil. Agora, tem potencialmente modificáveis. A pessoa que é muito magra, né? A menopausa, sobretudo quando ela é prematura, que você pode tentar fazer uma terapia de reposição. E o estilo de vida, né? Sedentário, deficiência de cálcio, em vez de tomar um copinho de leite, um iogurte de manhã, um ovo, né? O que é que faz? Toma um estimulante aí desses doidos, né? Esses monsters, sei lá, um mate, um troço aí, e vai vai para plantão, antes de assistir aula, ou senta no computador com um monstro do lado e fica assistindo os vídeos, aulas, sem ingerir cálcio efetivamente. Cuidado com a massa óssea, ainda há tempo. Ou quando tem álcool e cafeína, tabagismo. Isso aí são fatores também que levam à osteoporose, além de doenças. Ou medicamentos, antiácidos, anticonvulsivantes, heparina, corticoide exógeno, a síndrome de Cushing, mal absorção intestinal, hipertiroidismo, hiperpara, ou a imobilização prolongada, né? O mecanismo da imobilização é muito semelhante a quem é magrinho, muito magrinho. Isso é baixo peso, abaixo de 19 de massa corpórea, né? É baixo peso. Por quê? Porque não há uma tensão sobre a superfície óssea pela contração
da musculatura, né, pela tensão dos tendões sobre a superfície óssea, que isso é importante para remodelamento ósseo, ok? E prevenir a osteoporose. Então, do ponto de vista epidemiológico, a osteoporose é progressiva, né? Olha isso, dá uma subida e o risco de fraturas cresce com a idade, ok? Olha, esse gráfico aqui eu amo de paixão, olha isso. Aqui a gente tem, né, a idade e a massa óssea, através da quantidade de cálcio que você tem. Então, aqui você tem, né, 1 quilo de cálcio, que é o ideal, e esse processo cresce, tá aqui, até os 20 anos, gente. Eu não estou brincando, não. Meninos e meninas, né? Depois dos 20 ao 40, um platô, então aqui é mais formação que reabsorção. Aqui é um equilíbrio, formação igual a reabsorção, e depois dos 40, ó, morro abaixo. Reabsorção maior que formação. O que acontece? Existe um limiar, ou uma massa óssea, tá aqui esse risquinho preto, né, que é mais ou menos um pouco abaixo de 500 gramas de cálcio, tá certo? Onde você começa a ter fratura. Olha na mulher, 60 anos, 58 anos, se não se cuidar, se não tiver todos aqueles fatores, uma boa massa óssea, etc., começa a ter fratura com 60 anos. O homem é mais protegidinho, por quê? Porque não tem a menopausa, né? A mulher tem a menopausa, que é um grande fator protetor do osso, estrogênio, e isso aí não existe mais. O homem não tem uma andropausa assim muito evidente, é um declínio progressivo dos níveis de testosterona. Então, hiperparatiroidismo e osteoporose é por conta de perda óssea, ok? A principal causa é um adenoma de paratiroide, né? Graças a Deus, é um tumor benigno, né? E aí, toda vez que a PTH vai lá e faz a absorção e tira o cálcio do osso e faz hipercalcemia. Uma outra causa muito importante de osteoporose pelo hiperpara é o hiperpara secundário. E a principal causa é lesão renal, ok? Então, vamos ver isso. Há uma diminuição de função renal, consequentemente, há uma retenção de fósforo, né? O processo fosfatúrico está comprometido, há uma hiperfosfatemia, tá certo? Ao nível do rim, há um feedback negativo do fósforo, né? Com a vitamina D. A vitamina D aumenta a reabsorção e a absorção de fósforo, também retira fósforo do osso, e quando ele está alto, ele inibe. Então, essa diminuição de calcitriol, né, que é a vitamina D ativa, 1,25 de hidróxido ao nível renal, diminuída, consequentemente, diminuição de absorção intestinal, diminuição do cálcio iônico, o que é que vai acontecer? Hiperpara, aumenta a secreção do PTH. Como é um evento externo, é uma causa externa, que é uma doença renal crônica, então a gente chama de hiperparatiroidismo secundário. Há uma hiperplasia das paratireoides, ok? Porque é um superestímulo. Olha isso. Imagem característica, um raio-x de crânio característico do hiperparatiroidismo. Vocês veem essas imagens menos densas, né, com menos calcificação. Isso a gente chama imagem de sal e pimenta, que é meio preto, meio branquinho. As pessoas radiologistas inventam umas modinhas, né, para botar esses apelidos. Então, ficou imagem de sal e pimenta, é bom que a gente não esquece, que é característico do hiperparatiroidismo. E aqui também nas falanges, olha isso, erosões assim importantes, ó. Tem uma osteoporose, né? Um desgaste aqui na região subperiosteal e cratera, né? Olha isso, a gente chama isso tumor marrom, uma desorganização completa da mandíbula também, não é só em falange, não. Aqui é só para comparar, né, uma osteopenia decorrente de uma artrite reumatoide, que é uma doença, né, articular e compromete também osso, articulação e osso. Mas vocês veem que é diferente essa osteopenia dessa aqui superiosteal, que quase não tem nada, né? Olha aqui, olha isso. Ou aqui na coluna, né? No quadril,
Tá certo? Olha isso aqui, essa lesão osteolítica. Às vezes é decorrente até de uma lesão osteolítica maligna, né? Não é só do hiperpara também, não. Ou nas vértebras. O que, que vai acontecer? Uma diminuição de densidade das vértebras com o peso do corpo faz com que haja colabamento. E achata o disco intervertebral. É dor que Deus me livre. Compressão nervosa, né? E um risco de você comprometer ali a sensibilidade e até a parte motora, se for muito intensa. Às vezes você tem que fazer por cirurgia fixação com fios ao nível da coluna, ok? Está aqui também mostrando por osteoporose. Alterou aqui totalmente essa vértebra, achatou, fraturou. Essa aqui também, né? Bonitinha aqui. Retirada da medula óssea, então a gente dá para ver bem as trabéculas aqui, coitadinhas, fraquinhas, e aqui uma fratura com colabamento e já um tecido fibrótico infiltrando aí. Esse aqui é um raio-x da vértebra de uma mulher de 40 anos, que ainda tem, né, um tecidozinho aqui, e de 92, olha isso, uma perda, né, significativa. Então, a gente tem o risco de osteoporose e fratura no idoso por vários motivos. Na mulher, menopausa. No homem, idoso, hipogonadismo e também deficiência de GF1, que também ocorre na mulher, né? Ambos os sexos têm deficiência progressiva de GH e GF1 com a idade. Na mulher, muito marcante, aos 50 e poucos anos, a queda do estrogênio, o homem vai diminuindo, mas aos 80 anos também tem baixa de testosterona. Além disso, o intestino do idoso, ele absorve menos, a célula epitelial não é tão competente e responde pouco à vitamina D, há uma hiporresposta. Consequentemente, também tem uma hipocalcemia e isso leva à osteoporose e à fratura. O idoso pode cursar com depressão, consequentemente ele fica muito paradinho, uma imobilização, tem uma sarcopenia, que é a diminuição da massa óssea, da massa muscular, né? E isso pode desequilibrar e levar a quedas que também interferem como um grande fator de risco para a fratura. Aqui está um esqueminha bem bonitinho para vocês lerem em casa com mais tranquilidade, vão vendo aí, não é, os fatores que influenciam, então, a perda óssea no envelhecimento. No déficit de estrogênio também é importante, porque o estrogênio é muito anabólico para o osso, né? É muito anabólico. Ele inibe aquelas citocinas todas que são osteolíticas, ok? Aumenta fatores de crescimento, aumenta a ação da vitamina D ao nível do intestino e aumenta a absorção de cálcio. Então, quando há uma deficiência de estrogênio, isso tudo está diminuído, os fatores de crescimento estão diminuídos e as citocinas, que são osteoclásticas, né, e que fazem a osteólise osteoclástica, estão todas exacerbadas e aí você tem a reabsorção óssea. Está aqui também explicando direitinho a perda depois da menopausa de 2 a 5% da massa óssea nos primeiros 5 anos. É por isso que às vezes você recomenda fazer uma terapia de reposição hormonal pelo menos nos primeiros 5 anos. Depois disso, aí vem os mastologistas, os oncologistas em cima de você por causa de câncer de mama, câncer de endométrio, etc. Então, aqui mostrando todo esse processo, né, da ação do estrogênio e, por último, dos glicocorticoides, né? Embora não seja assim um foco muito grande, mas a gente sempre quer falar, porque os glicocorticoides têm múltiplas ações sobre os ossos, não é? E é tudo ação deletéria. Olha só, suprime a função de osteoblasto, aumenta a reabsorção óssea, diminui a absorção intestinal, aumenta a excreção de cálcio a nível renal, isso leva ao hiperpara secundário, porque faz hipocalcemia, leva ao hiperpara secundário. Além de ter um efeito catabólico direto sobre proteínas, diminuindo os colágenos, ok? E efeito inibitório sobre GH e GF1, é triste, né? Além de função gonadal também diminuída, uma vez que tanto no homem a testosterona quanto na mulher os estrogênios têm efeito anabólico sobre o osso. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido entender a aula e vão responder as perguntinhas do questionário pós-aula e vão saber tudo sobre metabolismo de cálcio e fósforo e como regular.